Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco sobre o que tem acontecido no nosso país, como nós podemos lidar com isso. Olá, doutor Rodrigo. O senhor prefere enviar a solicitação? Eu te envio. Vê como é que fica melhor para você aí. Te enviei também. Mais uma vez, seja bem-vindo, Rafael. Meu amigo aí, doutor Rodrigo. Deixa eu aceitar aqui. Guardando. André, tudo bem? Tô Rodrigo, aprendendo um tudo pouquinho, ainda tô bem? apanhando um pouquinho aqui, mas vamos. Mas faz parte. Eu também, há 15 dias atrás, era novidade para Boa mim. noite a todos. Como é Estamos que você tranquilos, está? estamos vivendo um momento único, né? Eu acho que todos nós vivendo um momento histórico do mundo, né? E temos que tirar lições. A gente tem que olhar sempre, lógico, tem um lado negativo, é um momento muito difícil, mas temos que tirar lições proveitosas para daqui para frente. É verdade. De antemão, quero te agradecer pelo aceite no convite, né? Eu sei que é um desafio para você, mas como você falou, já estava nos seus planos começar a fazer essas lives, então Vamos nada melhor iniciar que juntos, iniciarmos sim. juntos esse projeto, né? Maravilha. De antemão, quero agradecer as pessoas que já estão entrando aí, sejam bem-vindos todos. Né? Às vezes não dá para falar pontualmente com cada um, mas a intenção de fazer essa live hoje foi exatamente para trazer uma visão um pouco mais técnica também no quesito da área da saúde, seja ela também na parte de gestão e na área empresarial, porque sabemos que todo mundo está sendo afetado, né? E eu tenho acompanhado o Dr. Rodrigo há algum tempo nas redes sociais, o excelente trabalho que ele vem desempenhando, e por ser um fã, um admirador do trabalho dele, eu falei, vou convidar essa fera para estar aqui com a gente, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, doutor, sobre a sua história, né? A sua história, vejo que você é uma pessoa que tem muitos valores familiares, isso realmente, nesse momento, é muito importante para a gente sair juntos dessa situação. Eu queria que você internasse um pouquinho Não, da sua história primeiro eu sou um familiar. brasiliense, tá? Então, tenho 46 anos, sou casado, fazia conta às vezes, né? Difícil a gente brincar, mas namoro desde os 8 anos a Juliana, então temos 3 filhos, médico, minha formação médica. Tenho a Aham. vantagem de ter pais de um lado e o pais da Juliana, todos muito bem casados, então realmente esses valores são importantes para a gente. Na formação profissional, sou médico, sou hematologista, tenho doutorado na USP Ribeirão. Fui empreendedor desde cedo. Eu digo que eu tive um divisor de águas, que é o Empretec. O Empretec do Sebrae fez eu mudar um pouco o meu mindset, né? Acabei entrando na área de Certo. oncologia, era uma clínica chamada Seon, depois virou Acreditar. Em 2012, fizemos uma associação com a Redditor. Tive que me preparar como gestor, como empreendedor, então fiz MBA na Dom Cabral, fiz cursos de conselheiros, tanto do IBGC como da Dom Cabral, e vivi esses 6, 7 anos como CEO da Oncologia Dora, um projeto que hoje está na mão do Paulo Hoff, que é um amigo e um profissional de renome. Voltei para Brasília ano passado, implantei o DefStar, que é o Hospital Premium da Redditor, e no final do ano decidi voltar às minhas origens a ir para o lado de empreender de novo, tanto na saúde como em outra área, que é uma área de arquitetura, junto no escritório da Denise, da Juliana, no Estúdio Zuba, tentando profissionalizar cada vez mais esse negócio, o estúdio. Tão importante, é uma formação, tem uma formação técnica, mas na veia tem um lado do empreendedorismo e da gestão. Que legal. E a gente vê como a gente vai, de acordo com a vivência, a gente vai se reinventando, né? E uma das situações mais cruciais que tem acontecido é esse momento. E eu vejo que você tem essa expertise, e inclusive em outras lives que eu já fiz, eu já citei alguns Obrigado. posts que você faz, né? Alguns comentários, algumas coisas suas, que realmente saltam aos olhos, são detalhes bem importantes, né? Um pouco da minha história também, eu sou corretor de imóveis desde 2011, também sou casado, tenho 3 filhos, a gente até conversou um pouco da coincidência de nossas esposas se chamarem Juliana, né? E estou trabalhando hoje na Brasília Corporações, uma empresa que tem
somado junto com Brasília desde 63, com o Grupo Adoro Adriano, empresa muito forte, e especificamente no setor do Noroeste. Então, eu já conheço os projetos da Denise Zupa, né? A gente acompanha de perto, então tem a questão dos decorados, que a gente está sempre analisando o que tem de tendência, e ela é uma referência para a gente, juntamente com a sua esposa, e você também ajudando nesse lado aí, de gestão e empresarial. E essa live eu detectei que a gente tinha que se aproximar das pessoas. Com a questão do isolamento, a questão do afastamento, a gente percebeu que alguns profissionais tinham que usar essas ferramentas. E a tecnologia, a gente utilizava isso para reuniões. Eu até comentei em uma live anterior que eu já fazia esse tipo de atividade com clientes que moram em outros países, outros estados, para apresentar os nossos projetos, né? Então, eu vi que era uma oportunidade muito interessante para que a gente pudesse começar a debater com as pessoas que são autoridade nesse assunto. E já passei pela parte de arquitetura, já passei pela parte da Associação dos Moradores do Bairro, que foi muito bem produtiva a live. Também passei pela parte de crédito especial, a parte do mercado imobiliário, e aí eu falei nada mais justo do que a gente falar essa parte da saúde, que é uma parte que está preocupando todo mundo, e com o seu cacife na área de liderança, de gestão empresarial, eu sei que vai somar muito. Então, desde já, eu vou começar fazendo essa perguntinha clássica aí, né? Como é que você tem encarado, como é que você está enxergando essa nova fase que estamos passando de Primeiro, pandemia? eu acho que o primeiro conceito é importante, que a gente vive um momento onde nenhum país, nenhuma cidade ou ninguém estava preparado para uma crise tão séria como uma pandemia. Mesmo acontecendo uma epidemia em Verdade. 2009 de H1N1. Essa pandemia tem algumas características Certo. peculiares, que é inerente ao vírus, ao próprio coronavírus. Ele tem uma transmissibilidade alta, é o dobro, por exemplo, do influenza, da gripe normal, que a gente conhece. Então, cada paciente ele tem uma capacidade de transmitir, em média, para dois a três outras pessoas, podendo chegar a um número maior. Esses estudos agora estão tentando ir muito afinco nisso. Tem um período de incubação. Quando a gente fala do período de Uhum. incubação, é o período da infecção e o aparecimento do primeiro sintoma. Ele é um período de incubação longo, de 7 dias. Então, durante esse período, apesar de não ser um período de maior transmissibilidade, a pessoa pode ser contagiosa. E aliado ao fato que parte desses Entendi. pacientes nunca vão ter sintomas, então é uma pandemia muito difícil de você conseguir conter. Né? O vírus é um vírus que foi realmente, à Entendi. medida que ele veio do morcego, ele passou para um outro hospedeiro, ele realmente se acostumou com a raça humana e a gente vai ter que conviver com esse vírus até o desenvolvimento de uma vacina. Uma outra característica que a gente vive, que é uma característica também inerente desse momento, é que a gente está numa população globalizada, extremamente globalizada, com viagens internacionais e nacionais. Essa é uma doença democrática, ela Certo. comete qualquer camada da população, mas ela começou pela população mais rica, e que é um pouco diferente das demais. Então, Mas, quem começou a pegar o vírus, ter este vírus, ser infectado, era a população rica. Vamos pegar, por exemplo, em Brasília. O maior número de casos em Brasília está no Lago Sul e no Plano Piloto. Isso por quê? Porque era quem é viajava. verdade. Um outro momento, uma peculiaridade desse momento que a gente vive, que faz essa pandemia ainda mais peculiar, é a rede social. Né? Hoje a gente vive uma velocidade de Certo. informação absurda a cada momento, mas é uma informação sem filtro. É pior do que não ter Sem filtro. informação é a má informação. E a rede social é sujeita, qualquer um pode opinar, comentar. Fake news é o que acontece seja de maneira dolosa, seja de maneira não intencional. Né? Então, vamos dar um exemplo. No último discurso do Certo. Trump, ele comentou de maneira sarcástica, isso não é correto, mas falou do uso do desinfetante pela população, né, que ela devia tomar. E tiveram casos de intoxicação, por exemplo, por desinfetante. Algumas drogas viraram uma panaceia Você vê. de uma possibilidade de cura, como a cloroquina, como a ivermectina, né, e tiveram danos para a população, seja de custo, ou para a população que precisava, o paciente que precisava usar esse medicamento por uma outra causa e não achou mais nas drogarias. Então, a gente vive um momento que é totalmente peculiar, que a população não se acostumou. E aí eu queria falar um pouco do ponto de vista médico.
né, falar um pouquinho dessa pandemia Claro. do ponto de vista médico. Nós, como profissionais de saúde, eu não sou um profissional de saúde que está atuando na assistência. Já atuei pela parte da minha vida, mas hoje eu estou numa parte mais de back-office, de gestão. Tem que lembrar que o profissional de saúde, seja médico, enfermeiro ou fisioterapeuta, ele é humano, ele é um ser humano e com receios e dúvidas. Então, quando ele vai para o enfrentamento, ele vai com medo de pegar a doença, sabe que ele vai ter que se isolar da sua família. A quantidade hoje, a gente chama de EPIs, são equipamentos que vocês têm que utilizar para uso individual. Por exemplo, como máscaras, como luvas. Esses insumos, eles não estão frequentes mais, é difícil o acesso dele. Isso existe uma competição por esses insumos por diversos países, por diversas cidades, por diversos hospitais. Então, você não consegue ter um equipamento de qualidade para se proteger. Os trabalhos mostram que a maior taxa de infecção está nos profissionais de saúde. Então, você tem cerca de 14% dos casos, 14% dos profissionais de saúde, por exemplo, no Distrito Federal, eles foram, de algum momento, expostos e infectados pela doença. E isso gera, por exemplo, o médico ele tem que sair do enfrentamento. É um ser humano que está ansioso, porque está com risco de levar essa doença para a sua família. Hoje tem um momento que ele recebe a solidariedade da população, a população, todo mundo apoiando esses profissionais de saúde, até chamando de heróis às vezes. Mas você também tem um lado, a crise ela gera tanto um lado positivo como um lado negativo, porque você vê também em alguns lugares um preconceito aos profissionais de saúde quando ele pega um ônibus público, quando ele vai para um determinado departamento, porque a população tem medo que eles trazem a doença para a população. Falando um pouco ainda mais como médico, a gente nunca viu um boom tão grande, o conhecimento, todo dia sai alguma publicação sobre o coronavírus. Todo dia, toda hora. O que é verdade hoje de manhã, se você for à noite, você se discute. Então, isso tem a ver com novas modalidades terapêuticas. O CDC ontem, por exemplo, o CDC é um órgão americano, ele acabou de acrescentar outros sintomas que fazem parte da síndrome do coronavírus, que até então não eram descritos ou não eram tão dado importância. Por exemplo, como calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tremores, perda de olfato, perda de paladar. E mais uma coisa, né? Hoje o que se discute muito é o uso da medicina baseada em evidência. Eu acho que vocês acompanharam um pouquinho o que foi a hidroxicloroquina. Né? O público leigo em todo e qualquer momento opinava pelo uso da hidroxicloroquina. A gente sabe que para entrar um determinado medicamento, para entrar uma determinada terapêutica na medicina, ela tem que ter um rito. Então, tem que fazer estudos. Eu brinco assim, tem que ter prudência, mas não ter pânico. Tem que ter velocidade, mas não pressa. Mas esses trabalhos, eles têm que ter um rito, respeitar um rito, para você colocar um medicamento dentro de uma terapêutica, mesmo numa fase de pandemia. Muito se fala do senso de urgência, mas tem que ter senso de urgência com responsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Se saísse hoje o título e falasse que foi feito um trabalho no avião, onde 5 pessoas usaram paraquedas e outras 5 pessoas não usaram paraquedas. E a mortalidade, no final, ninguém morreu. Possivelmente ia sair que o uso de... Se você lesse o título, você ia falar que o uso de paraquedas não é indicado, porque se você não usar paraquedas, você tem a mesma mortalidade. Mas, na verdade, quem não leu o texto não percebeu que o avião estava em solo. Então, isso vale para qualquer medicamento ou para qualquer estudo em relação à medicina. Hoje, a rede social, como ela leva essa informação, muitas vezes as pessoas leem só o título, não têm uma preocupação de ler todo o artigo e muito mais do que isso. Como eles não se conhecem as características de um artigo científico, nós não conseguimos opinar sobre aquele artigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E esse profissional de saúde tem que lembrar que, muitas vezes, né, ele é sujeito a um isolamento, às suas doenças, como ansiedade e depressão. Quando os casos de coronavírus chegam no hospital,
tem que lembrar que as outras doenças continuam, e vai continuar existindo câncer, continuar existindo dengue, zika, e isso não vai parar no movimento de pandemia. O que acabou acontecendo é que, como muito da energia, dos recursos foram destinados, claro, à pandemia, e muitos hospitais, por exemplo, deixaram de fazer suas cirurgias eletivas para se preparar aos casos de coronavírus, muitos dos diagnósticos que deveriam ser realizados vão estar sendo atrasados. E isso é muito difícil. Então, esse é um momento onde, do ponto de vista do profissional de saúde, né, ele realmente está vivendo, trabalhando muito, com muita responsabilidade, com poucas condições de trabalho, e essa é uma dificuldade que realmente ele vai viver e existir. E temos que valorizar principalmente o corpo de enfermagem, fisioterapia, os outros profissionais de enfrentamento, como seguranças, como pessoal de lixo público, que esses realmente eles estão indo para as ruas para a gente poder ficar o máximo em casa possível. Perfeito, doutor. E exatamente, eu tenho passado por isso também aqui em casa, que minha esposa ela trabalha no Hospital Alvorada, e aí ela era do centro cirúrgico e ela foi transferida para o PS exatamente por conta dessa demanda. E quando ela teve uma situação onde ela teve que ir para o setor de isolamento, onde tem as pessoas confirmadas com Covid, foi um trauma para ela, um choque. Mas ela falou que são pessoas, são vidas que precisam ser cuidadas. E o profissional, ele tem esse elo, apesar de estar correndo risco, eles precisam, por conta do seu juramento, por conta do seu querer, por conta da sua disponibilidade como ser humano de ajudar o próximo, eles estão à frente, independente de serem correndo risco ou não. E a gente percebe que as pessoas que estão à frente, por exemplo, teve uma notícia onde um rapaz foi tentar evitar que o rapaz entrasse no mercado sem máscara e acabou que houve uma briga, discussão, a pessoa morreu. Então a gente percebe que outros cenários vão ser navegados. A gente vai falar um pouquinho depois da flexibilidade, do distanciamento, mas é importante que nesse período essa responsabilidade, a responsabilidade é do governo, é da empresa e é do cidadão. Então a gente tem que lembrar que para eu proteger os outros ou para me proteger, eu preciso seguir as principais diretrizes que são preconizadas. Então isso é importante. Então, realmente, o meu uso de máscara é bom para mim, para minha família e para o terceiro. Então, isso é importante a gente realmente ver e levar com a maior importância possível. É verdade. E eu estava analisando hoje uma reportagem que saiu falando sobre a questão desses testes rápidos, né? Que alguns, nesse caso, eles têm pessoas que são assintomáticas, que o mais eficaz Sim. é aquele PCR, né? Como é que você vê essa opinião em relação a esses testes, a essa distribuição? Agora está indo talvez até para a farmácia. A gente tem que separar bem, né? Ou seja, o primeiro que o diagnóstico, a gente tem um exame que é o RT-PCR, que é aquele que geralmente você pega pela mucosa, você esfrega aqui e tira a secreção, tira um pouquinho do RNA. Esse é um teste que tem valor diagnóstico e tem uma sensibilidade. Sensibilidade é quando ele dá positivo, o paciente que tem o vírus, ele tem uma sensibilidade alta, ele tem capacidade de dar diagnóstico. O RT-PCR é um teste que você tem que fazer já logo no início da doença, ou seja, o paciente teve sintoma, com 24 horas depois ele deve fazer o RT-PCR e ele é diagnóstico. Esse dá diagnóstico. Eu não dependo da produção de anticorpos. Tá? Um segundo teste, que são testes sorológicos, e aí existem alguns métodos que a gente faz em laboratório, ainda não é o teste rápido, também tem uma sensibilidade alta, podendo chegar em torno de 80%, 85%. Significa, quando o paciente é negativo, eu não posso ter certeza se ele tem infecção ou não, mas esses testes sorológicos eles devem fazer com o 7º dia do desenvolvimento de sintomas, para ter a produção de anticorpos. Então, muitas vezes eu perco, ele é importante, ele pode ajudar no diagnóstico, mas muitas vezes eu faço um diagnóstico tardio. Esse ele pode ter um anticorpo mais perto, que é a produção que a gente chama de IgM e de IgG. Mas ele é importante muitas vezes para falar que eu tive a doença. E os testes rápidos, a Anvisa ela teve que liberar rápido esses testes da vinda. A maioria vem da China e da Coreia, são de qualidades diferentes. Ele pode ser feito só por uma identificação de anticorpo, que a gente chama de pool, né? E outro que pode diferenciar o IgM e IgG. É o que a rede agora está fazendo aqui em Brasília, fazendo a parte desses testes agora em várias
caravanas que existem aqui no Lago, em Águas Claras. Esse é um teste que não é para diagnóstico. Esse teste ele é menos importante para o indivíduo, mas ele é muito mais importante para a gente entender o movimento populacional e a propagação desse vírus do ponto de vista populacional. Então, quando a gente fala muito dessa testagem em massa, não é testagem de toda a população, é para algumas pessoas da população, é para identificar como é que está a dinâmica desse vírus, como é que está sendo a propagação da doença. Isso é muito importante, e nos países como Singapura, como né, em Hong Kong foi feito no Japão, você acaba fazendo muito para você tentar auxiliar as medidas de flexibilização quando você tenta fazer um isolamento, transformar um isolamento mais rígido num isolamento menos rígido. E é o que o DF vem se preparando para isso. A propósito, o Distrito Federal, na minha opinião, hoje no Brasil, ele talvez seja o melhor exemplo de enfrentamento do país. Eu não sei se vocês lembram, em 31 de dezembro, a OMS começou a identificar alguns casos de pneumonia, de etiologia naquela época não conhecida, na cidade de Wuhan. Em 7 de janeiro de 2020, foi identificado que se tratava de um coronavírus, por exemplo. 30 de janeiro, a OMS falou que era uma epidemia grave, mas não tinha falado que era uma pandemia. E é importante a gente falar que o primeiro caso no Brasil foi em 5 de fevereiro, que era um caso de viajante. Era uma pessoa que tinha ido para a Itália, né, e chegou em São Paulo. O primeiro caso no DF foi em 5 de março. O Distrito Federal, o governo, ele já fez o fechamento das escolas e do comércio naquele momento, dia 11 de março. Então, ela foi a primeira cidade que se propôs, na época, a fazer um isolamento mais rígido naquele momento. Não sei se vocês lembram, a pandemia, a infecção, ela se originou principalmente no plano piloto e no Lago Sul. O Distrito Federal ele tem uma particularidade, ele tem uma população, se a gente pegar Distrito Federal mais o entorno, são quase 5 milhões de habitantes. A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, trabalham no plano piloto e migram para as cidades satélites. Então, naquele momento, existia um risco enorme de você ter uma transmissão rápida dentro do Distrito Federal. E foi muito acertada a decisão de se fazer um isolamento mais rígido naquele momento. Deu tempo do Distrito Federal preparar o seu sistema hospitalar, isso é fundamental, para você não ter colapso do sistema de saúde. Então, teve contratação de profissionais de saúde, teve aumento do número de leitos de CTI específicos para o combate de coronavírus, teve um preparo tanto do hospital de base como a Garram para receber esses casos. A rede hospitalar privada ela diminuiu casos eletivos, muito parecido com o que foi feito, por exemplo, em Singapura. Aliás, o governador até cita Singapura como exemplo de cidade a ser seguida, né? De país a ser seguido. Quando você tem, num movimento normal do Distrito Federal, circulam cerca de 1.200.000 pessoas por dia. Quando foi feito o isolamento, estudos da Codeplan mostram que esse número passou para 300.000 por dia. Então, diminuiu muito a aglomeração e isso fez com que o sistema com o Distrito Federal, que estava numa época, um sinal de emergência, contesse a grande parte dessa epidemia. E hoje a gente vive um momento contrário. A gente vive um momento hoje onde o governo anunciou uma possível flexibilização com abertura gradual de algumas atividades, né? Porque o que se discute hoje é que você tem uma taxa de ocupação dos hospitais menor do que 50%. Existe uma relação de números de respiradores que são importantes para o suporte respiratório dos casos graves. Em Brasília e no Distrito Federal, você tem cerca de 70,5 respiradores por cada 100 mil habitantes. Esse número é quase o dobro do Rio, quase 2,5 vezes o de São Paulo. Então, o Distrito Federal é quem tem hoje, por 100 mil habitantes, o sistema hospitalar mais preparado para o enfrentamento dessa pandemia.
Se você for pegar, a gente tem uma taxa de Entendi. letalidade baixa no Distrito Federal, cerca de 2%. Quando a gente fala de taxa de letalidade, é você pegar o número de óbitos pelo número de casos confirmados. Como a gente está fazendo muita Certo. testagem de casos, essa letalidade, o número de casos vai aumentar bastante, mas a taxa de letalidade a gente espera que diminua. Eu fui pegar os números de ontem, Certo. a gente tem cerca de 1.297 casos, né, de coronavírus já detectados, confirmados. Mais importante que o número absoluto é o número por 100 mil habitantes. Então, a gente tem 40,29 casos infectados por 100 mil habitantes. Isso é muito baixo em comparação a diversas outras cidades. O número de óbitos são 28 Certo. pacientes. Então, você mostra que essa letalidade realmente ela está baixa. Então, aparentemente, quando você vai pensar em fazer uma flexibilização de curva, você tem que levar em consideração de isolamento alguns fatores. Um dos fatores é a capacidade hospitalar de atingir os casos graves. O outro fator principal é se a curva está aumentando ou se a curva está fazendo um platô. E lembrando que qualquer medida de flexibilidade de isolamento ela é dinâmica. Eu faço a medida e eu posso mudar a qualquer momento. Então, falando do Distrito Federal, eu acredito que seja um caso, até hoje, como um bom exemplo. A gente ainda tem a região do Lago Sul como a Certo. maior disparado em número de casos infectados por 100 mil habitantes, é 240,77. É muito alto, porque realmente essa infecção começou na classe mais rica, tá? Apesar disso, você tem uma taxa de Entendi. letalidade muito baixa. Então, esse é onde a gente está hoje no Distrito Federal, nessa fase agora, na atual. Não, e é interessante que eu estava analisando os dados do início da pandemia, antes do isolamento. O DF, logo assim que começou, ele apareceu como o terceiro maior, né, atingido ali. De acordo com essa antecipação do isolamento, nós hoje estamos caminhando a 17ª região dos estados que tem a questão de infecção e também de mortalidade, como você falou. E a gente tem visto que isso foi fundamental para essa conquista, né? E o melhor de tudo é que você está falando, tiveram tempo de se preparar para poder dar o suporte para a população, né? E essa questão também de ter o isolamento, a gente tem que aliar ele juntamente com a economia. Estava vendo uma reportagem hoje onde a pessoa fala assim, mas sem a parte de economia, a saúde fica problemática. Mas tem que ter essa ponderação. Como você falou, ela pode ser dada em um determinado momento, ela pode retroagir caso haja uma ascensão tão alta, né? Eu acho que um erro muito grande foi uma polarização de conceitos, né? Primeiro, a gente não pode nunca separar saúde de economia. Até porque um país economicamente bem, o investimento em saúde volta. Então, essa dicotomia que foi feita foi irresponsável. Um segundo momento também criou Certo. uma falsidade. Criou aquela pessoa que defendia o isolamento mais rígido, dito isolamento horizontal. Quando você havia uma discussão de isolamento Certo. só nos casos que seriam de maior letalidade ou de pior prognóstico, que são aqueles casos de grupo de risco, parecia que as pessoas que defendiam o isolamento menor não defendiam algumas ações que são imutáveis. Tem ação que, independente do isolamento mais rígido ou mais flexível, essa vai ter que acontecer sempre. Exemplo, tem que ter distanciamento social. Então, existe uma distância e não está fazendo nada, tem que ficar em casa. Então, esse é um primeiro momento. A higienização de mãos, essa não tem discussão. Evitar tocar em olho, nariz e boca, não tem discussão. Você está no lugar, abrir portas e janelas. Acabou de sair de novo um artigo mostrando que o lugar que está mais enclausulado, o risco é maior de se pegar. Há pouco tempo atrás, não se preconizava o uso rotineiro de máscara. A máscara veio para ficar dentro da nossa sociedade. Essa pandemia ela não vai acabar por pouco Entendi. tempo. A gente vai ter que conviver com esse vírus até o aparecimento de uma vacina. Então, essas ações, essas não tem que ter contestação. Em relação ao isolamento, primeiro, quem Certo. falar que sabe exatamente onde vai ser o pico de cada região está errado. Depois eu vou citar alguns trabalhos.
até o ministro Nelson Teich, que é um gestor excepcional, médico, gestor, pessoa ética, preparado para a função. No primeiro discurso dele, ele comentou isso. Quem falar que sabe exatamente onde é o pico, está completamente errado. Lembra que o pico no Brasil seria final de março, início de abril, agora vai ser em maio. Já existe um trabalho ontem que saiu de Singapura, mostrando que, para os dados matemáticos, ferramentas matemáticas, o pico do Brasil seria em julho. Já existe um trabalho, por exemplo, da UNB que saiu ontem, mostrando vários cenários, que dependendo do que se fizer, o pico no Distrito Federal vai ser entre agosto e dezembro. Então, o pico é muito difícil você falar de fato quando ele vai acontecer. Então, possivelmente, a gente não vai conseguir chegar nisso. Quando você fala de um processo de flexibilização, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do isolamento dito inteligente. Primeiro, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer quando se flexibilizar. Se eu isolar totalmente, a população continuar nesse isolamento muito rígido, terão impactos em economia, vai ter impacto social, e não necessariamente o vírus vai continuar circulando. Toda vez que eu fizer uma reabertura, esse número de casos tende a aumentar. Quando você segue o modelo de Singapura, o que foi tentado fazer? Você fez um isolamento maior, tentou fazer uma testagem em massa, não é testar toda a população, é testar parte da população, se flexibilizou algumas áreas, mas obedecendo várias diretrizes. Exemplo, vamos abrir shopping, não pode aglomerar, tem que ter, se possível, controle de temperatura, tem que ter o uso massivo da máscara, tem que ter higienização. Vamos abrir, você vê que a escola, foi tentado falar em abertura de escola nesse momento, agora realmente eu acho que ainda não é o momento. Quando você faz o teste de massa, ele ajuda muito você entender a movimentação do vírus e da doença. Mas, infelizmente, o que a gente gostaria de falar é que a pessoa que teve o anticorpo, essa pessoa, ela está imunizada, não tem trabalho hoje que garanta que a população será imunizada porque teve contato ou não com o vírus. Mais uma vez, é uma doença que espera muito uma vacina. Qualquer movimento de flexibilização, hoje o DF, ele tem algumas características que são interessantes. O platô, ele teve um aumento nas últimas 24 horas da curva, mas muito mais por conta do número de casos que estão sendo testados. Então, o aumento do número de casos vai acontecer. Mas o que eu acho que é mais importante é você ter um sistema hospitalar que está minimamente preparado para um possível aumento de casos. Aumentou o número de casos, possivelmente vai ter uma regressão dessa flexibilização. Mas ontem a gente já teve uma notícia que foi do Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o MPDF, eles acionaram a Justiça, o próprio governo, possivelmente já exigindo uma resposta da ação por 5 dias úteis, não querendo ou não deixando fazer essa flexibilização. Então, essa discussão vai acontecer sempre. Qualquer medida de flexibilização maior, a tendência é aumentar um pouco o número de casos, tem que saber se a cidade está preparada ou não para receber esses novos números, um aumento de números de casos infectados. É isso. Entendi. Realmente a gente acompanhando essas medidas esclarecedoras que você nos traz uma nova vertente. A gente consegue enxergar com outros olhos. Porque uma coisa é a informação cortada, uma informação equivocada que surge, como você falou. Uma coisa é a gente ter esses dados, pesquisas, artigos que comprovem essa veracidade das informações, né? Em relação à parte de saúde, eu lembro que você falou sobre telemedicina, alguma coisa sobre isso, né? Logo no início. Como é que você enxerga essa parte, a sua eficácia? Relembra muito aquela questão dos Jacksons, né? Estava falando sobre automação um tempo atrás, e o Jackson fazia tudo isso. Então, como é que você tem? Eu acho que é importante, assim, qualquer ambiente de extrema crise, existe um desenvolvimento enorme da tecnologia. E a medicina sempre se desenvolveu nas épocas de guerra, por exemplo. Então, esse a sociedade se desenvolve. Todos nós, seja no ambiente de saúde, no ambiente empresarial
ou no ambiente de convivência individual, tivemos que ser forçado à transformação digital, não tem jeito. A telemedicina, ela urge dessa necessidade hoje, nesse ambiente de crise, onde os médicos, como você tem uma população que está extremamente acometida, com dúvida, que a maioria que tiver sintomas, é melhor ficar em casa, o primeiro momento que aconteceu é que os pacientes com outras doenças deixaram de ir para os hospitais e deixaram muitas vezes de fazer o seu acompanhamento ambulatorial. Então, a telemedicina, ela estava sendo, já é um tema muito discutido na sua regulamentação, não se aceitava a telemedicina, e aí por N discussões, pode ser porque o médico não aceitava porque ficava com medo de perder o seu emprego direto, pode ser porque a regulamentação exige várias diretrizes, mas o fato é que ela veio para ficar. E ela é fundamental. Se você for pegar Israel, parte do combate ao coronavírus, ele é todo feito por telemedicina. Os principais experts que têm uma experiência maior, um conhecimento maior no enfrentamento de algumas doenças, eles dão as diretrizes por telemedicina. E muitas vezes a telemedicina não é só a imagem, você consegue trocar a imagem de laudo, você consegue ver muitas vezes monitorizar sinais. Vamos pensar um pouco em cidades onde você tem um nível de saúde com complexidade baixa. Então, você consegue ajudar no enfrentamento do Covid ou de outras doenças, você fazendo associações com equipes mais especializadas. Isso o Einstein está fazendo com vários projetos, tanto no Sistema Único de Saúde, ou com parcerias ainda tecnocientíficas. Redditor está fazendo. Então, a telemedicina ela veio para ficar e veio para ajudar. Agora, não é só a telemedicina, né? Falando um pouco agora não como médico, mas falando um pouquinho como empresário, eu acho que todos os negócios hoje tiveram que forçadamente assumir que nós temos que entrar no mundo digital de verdade. Esse mundo novo que vai ser criado após a pandemia é um mundo totalmente diferente do que a gente conhecia. Se você for pegar, hoje eu entrei um pouquinho num artigo onde mostrava quais eram os principais downloads que foram realizados no país desde o início da pandemia. Então, os primeiros não tem jeito. Zoom, Hangout, que são exatamente para permitir, né, teleconferência e tudo. Os streams, né, que é Netflix, Google Play. E apesar da economia, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista, há uma redução, houve uma diminuição, uma desaceleração, uma tendência à recessão, alguns setores da economia cresceram. Então, o setor de venda de e-commerce foi um deles. Então, todos nós fomos forçados a essa transformação digital, e isso é muito importante. As escolas, agora, você vê que os ensinos à distância, esse nome é ruim, ensino à distância, porque você está próximo. Ou seja, você vê como todas as escolas estão se preparando e você vê que a performance ela é boa. Hoje, aulas de personal, que são aulas que são geralmente presenciais, você vê muito essas aulas hoje, seja por live ou individual. Você vê hoje lives de artistas, lives de pessoas que nunca fizeram, como é o meu caso. Então, essa transformação digital veio e, com certeza, vai fazer com que a gente pense se realmente alguns gastos que nós fazemos, seja de deslocamento, seja de tempo, seja de recursos, com viagens, muitas vezes a trabalho, muitas dessas viagens hoje você consegue fazer com reuniões e sendo extremamente produtivas, e isso veio para ficar, não tenho a menor dúvida. É verdade. Eu tive recentemente no consultório de um médico, ele falou que as consultas deles estão sendo feitas tudo online e coisas que ele tinha 2 ou 3 meses para poder resolver com reuniões, ele conseguiu resolver virtualmente muito mais prático, né? O exemplo disso também é a Braskem Corporações. Hoje a gente consegue fazer a apresentação dos apartamentos, o tour virtual, aquele de 360, books digitais, tudo isso, contrato digitalizado, exatamente para evitar que a pessoa se locomova sem ter necessidade, correndo risco nesse eu acho que isolamento, né? Inclusive... Fica à vontade, não, vontade. Pode falar.
Eu lembro até de um post que você colocou, né? Você falou assim, o que levou a sua empresa a aderir à tecnologia digital? Foi o gestor, foi a tecnologia ou foi o coronavírus? Estava lá Não, perto mas do eu coronavírus, acho né? que também eu acho que a ferramenta, qualquer ferramenta, ela, o mau uso dela, né? Uma ferramenta ela pode ser boa, mas se você utilizar inadequadamente, ela é ruim. Então, também a transformação digital, né? Ou o WhatsApp, ou o Facebook, a gente tem que criar alguns rituais, tem que ter início, meio e fim, senão você vira escravo também da ferramenta. A maioria das pessoas hoje que estão trabalhando com Verdade. esse tipo de ferramenta, a grande parte fala que o número de horas dedicadas ao trabalho aumentou, e lembrar que produtividade ela não está É verdade. relacionada à hora dedicada. A produtividade é você fazer o melhor trabalho dentro, né, de uma hora definida. Então, ela é importante, mas É, ela tem que ser usada adequadamente e a gente não pode esquecer das normas de segurança. Então, recentemente, teve aquele problema do Zoom, que tinha entrada de hacks ou os documentos que eram colocados não tinham uma segurança tão grande. Então, isso na medicina é muito importante, tá? Porque a gente está é, falando de vida, tem toda uma legislação diferente da legislação leiga, e a claro, segurança de dados do paciente é de uma relevância única. entendi. E o fator interessante, que já que a gente entrou nessa parte de economia, você também atuando nessa parte, como você falou, de gestor, eu acho que, estava vendo uma reportagem hoje que o índice de desemprego está altíssimo, né? Mas, assim, a gente tenta preservar a saúde em primeiro lugar para que a economia possa crescer normalmente. Vamos entrar nessa parte, então, da parte econômica. Como é que você tem enxergado? Como é que estão as perspectivas futuras em relação a Eu crescimento, acho que, retomada? primeiro é que eu não tiro nunca, eu não vou dicotomizar saúde e economia sempre, né? Eu acho que, primeiro, lógico, o importante é salvar Certo. vidas, cada vida tem a sua importância. O gestor, quando toma uma ação, ele tem que ser, muitas vezes, tirar a emoção do lado, né? E ele tem que tomar decisões, e essas decisões, seja no aspecto econômico, social, de saúde, e saber os possíveis cenários de impacto das suas ações. Porque muitas vezes esse cenário ainda é pior do que a própria ação. Existe um dilema que é interessante, existe uma pessoa, um gestor, e eu tenho dois trilhos de trem. Eu estou com a alavanca, e o trem vai ter que passar. De um lado eu tenho uma pessoa, e do outro lado eu tenho quatro pessoas. E a pergunta é se você tem que colocar a alavanca para desviar o trem para um lado. Se eu perguntar da live, ou quando você faz essa pergunta em palestra, qual a alavanca que você puxa? Normalmente, 99% das pessoas puxam a alavanca para desviar das quatro pessoas e, infelizmente, atingir a primeira. E aí a gente Sacrificamos. faz um segundo dilema. E se essa pessoa for teu filho? Então, a maioria das decisões que a gente toma são pautadas por emoção. Seja decisão de consumo, a escolha de um apartamento, seja uma decisão de doença, você geralmente você vai estar com a emoção associada. O gestor, de alguma forma, ele vai ter que tentar sair desse lado emocional e tentar tomar a melhor decisão com a melhor informação possível no momento. O cenário antes da pandemia, a gente vivia um cenário internacional já com uma possível desaceleração. Então, já tinha uma discussão sobre a economia dos Estados Unidos, mesmo com a eleição do Trump. Já começava a apontar uma possibilidade de desemprego. Então, você já tinha... A taxa de desemprego na época era de 3,5%, por exemplo. No Brasil, a gente estava começando uma Certo. recuperação, um processo lento da economia, aguardando, é impossível, uma reforma tributária, mas já era um ano de eleição de Câmara e um ano de prefeito, então o ano era curto. E existia já um conflito grande entre Executivo, Legislativo, Supremo Tribunal Federal, mas se você olhasse o norte, era um norte que você via que economicamente o país, do ponto de vista da macroeconomia, estava caminhando muito bem. Teve uma característica que é interessante, como a taxa de juros abaixou muito, você tinha, o Brasil antes, eu digo assim, era o mundo ideal para quem é rentista. Né? Então, você colocava teu dinheiro, você não aplicava Entendi. na economia real, você guardava teu dinheiro numa renda fixa e ganhava
extremamente bem. O problema é que a taxa de juros diminuiu. Isso antes da pandemia. Então, ou o pessoal trouxe o dinheiro para a economia no investimento, ou ele aplicou em bolsa. E naquela época, ganhar em bolsa era fácil, porque a bolsa estava em alta. Quando houve a pandemia, então, o que acontece? Você tem uma desaceleração e uma recessão mundial, um efeito que a gente chama de contracionista. E diferente de 2008, aqui a diminuição ela veio tanto da produção, da oferta. A gente sabe que a cadeia toda de produção ela foi afetada, mas também uma diminuição do consumo e da demanda. Com o isolamento, as pessoas deixaram de consumir, principalmente em alguns setores. Exemplo, vamos pegar setor de restaurante. Né? Então você vai ver uma quebradeira, vários restaurantes sendo fechados. Você pega o setor de aéreas. Verdade. O que aconteceu? Mais de 90%, 95% das viagens foram canceladas. Concomitante a isso, a gente ainda tem a crise do petróleo, que foi no momento entre Estados Unidos, desculpa, Arábia Saudita e Rússia, então que ninguém estava esperando. Dólar, que é normal, o dólar se valorizou, tá? Então hoje você tem o efeito da economia brasileira em três formas. Você tem o choque nos custos da produção, como eu tenho variação de commodities e eu tenho os ativos financeiros que perderam muito preço de mercado, o custo da produção se tornou muito alto. Eu tive uma diminuição grande da oferta e principalmente a retração da demanda, ou seja, as pessoas deixaram de consumir a maioria dos serviços. Então, quando você vê o norte, o que se espera hoje é realmente uma recessão. Por que a gente fala que se espera? Porque para ser recessão tem que ter 2 trimestres, que há uma diminuição do PIB. Mas já deu para ver, nos Estados Unidos já apontou hoje, a queda já no primeiro trimestre agora é de 4%. É muito grande se você analisar isso. Né? A Alemanha apontou, o Brasil já está no momento também de dificuldade. A despeito do contra-ataque dos governos, e aí o que os governos, inclusive o Brasil, e nesse cenário o Banco Central foi muito elogiado pelo Banco Mundial, foi tentado ao máximo injetar dinheiro no mercado. Injetar dinheiro no mercado para fazer com que, garanta com que o sistema bancário, recurso para atender as demandas, seja do usuário final das empresas, para tentar diminuir no máximo o nível de desemprego. Mas você vê já que no seguro-desemprego já foi pedido, mais de 25 milhões de americanos, por exemplo, pediram auxílio-desemprego. Você já tem uma projeção de aumento aqui de mais de 3 a 4 milhões de possíveis desempregos dentro do Brasil, a despeito das ações que foram realizadas para você coibir isso. Então é um momento que a gente vê, a gente não sabe como vai ser a recuperação, isso vai depender também. Existe alguma sinalização em relação à pandemia, uma diminuição dos casos na Espanha, já apontado. Essa pandemia, aquele mundo lá atrás, ele não existe mais. A gente vai ter que esperar uma vacina. Enquanto não tiver vacina, a gente vai ter que conviver com esse tipo de flutuação. Então, a gente não sabe se a recuperação da economia, como é que ela vai ser. A gente até brinca, né? Se é em V ou em U, mas possivelmente vai ser uma recuperação mais demorada e mais difícil. Na de 2018, quando aconteceu, foi muito mais um problema de crédito. Então, o que a gente brinca, o mercado financeiro ele foi muito mais alterado, muitas vezes, que o mundo real. Aqui não, existe uma alteração dos dois, vamos ver como é que vai ser o processo de recuperação da economia. É verdade. E esse fator que a gente analisa, olhando os Estados Unidos, que é uma grande potência, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode seguir. Mas, claro, que cada país tem a sua particularidade, né? E aí a gente tem seguido essa linha. O Brasil, em especial no DF, como você falou, em relação ao que foi feito para... O que vai mudar muito é que a cadeia produtiva mundial vai mudar. Né? Então, possivelmente, os países vão tentar diminuir a dependência da China, a despeito do preço dos insumos. Existe hoje uma dependência praticamente de todo o mercado, de todo o setor, à China, pela quantidade pelo preço dos insumos. Isso, eu vou dar um exemplo clássico agora, porque existe uma demanda imensa.
Hoje existe uma demanda mundial para a compra dos equipamentos de proteção individual, que é máscaras, que são as máscaras, são as luvas, os jalecos, os respiradores. E o que você vê hoje, por mais que recentemente o governo anunciou a compra de respiradores da China e que no final teve que ser suspenso, porque você não tem uma entrega a um tempo necessário, não existe pronta entrega. Então, isso é importante, vai ter que se mudar Verdade. essa cadeia, as indústrias nacionais elas vão ter que se valorizar, ou seja, a gente vai ter que investir, inclusive, nesses tipos de tecnologia, e isso é importante, porque vão ser uma nova dinâmica, onde tem desafios, também tem muita oportunidade. E é isso que nós temos que revisitar o tempo todo. É verdade. E assim, a gente tá como o Instagram, quando dá uma hora, ele meio que expulsa a gente da live. Eu queria que você fizesse mais umas dicas nessa parte de gestores, líderes, que acho que a liderança de uma pessoa que sair com a saúde mental fortalecida desse isolamento vai ser fundamental para Em essa relação à retomada, né? liderança, eu acho que a liderança se faz por exemplo. Então, a primeira coisa é isso, né? Se eu exijo austeridade dos colaboradores, e falando no meio empresarial, eu tenho também que ser austero. Então, é o primeiro momento. Se eu exijo que o meu colaborador se cuide, eu também tenho que cuidar. Então, o exemplo se diz tudo. A segunda coisa que eu acho que é importante, que no ambiente empresarial, para que a empresa seja sustentável, a gente tem que fazer um controle de verdade do caixa. Isso significa olhar os custos, cada linha de custo, mas tentar prevalecer aos empresários que consigam, você tentar utilizar o último recurso, que é desempregar, ou tirar o emprego, como último recurso mesmo. Então, você tem que avaliar seus custos fixos, Entendi. você tem que tentar explorar o máximo dessas novas linhas que o governo abriu para os empresários de pequeno e médio porte, você, se possível, reduzir muitas vezes a carga horária de trabalho com uma redução proporcional, mas o desemprego acho que é por último. Mas o mais importante é você revisitar o seu negócio. Eu acho que é olhar o seu negócio, o mundo vai mudar. Quem achar que o teu negócio está posicionado da mesma maneira no ambiente pré-pandemia, pós-pandemia, já se atrasou. Então, se revisita o seu negócio, revisita a É sua verdade. cadeia produtiva. Eu acho que você tem que valorizar muito quem foi seu parceiro, e essa valorização é importante. E aí está na hora de cada líder, cada empresário também pensar na empatia e na solidariedade. Eu acho que empatia e solidariedade começa no mundo em que vivemos. Começa com o colaborador, começa com a família do colaborador, depois vai para o seu bairro, mas isso é fundamental para a gente realmente viver essa crise. Existem algumas verdades que vão acontecer. Essa não vai ser a última pandemia. Então, eu acredito que depois É dessa, verdade. esperamos que os governantes mais preparados e os países mais preparados, principalmente o sistema de monitoramento e controle. Segundo, um mundo pós-pandemia é um mundo totalmente diferente. E o terceiro, que quando eu for ver aquele filme de Hollywood sobre pandemia, eu não vou falar que é mentira. Não vou falar que é exagero. Então, eu acho que nesses momentos, eu Infelizmente, acho né? que o momento de crise, ele também aflorece o que o melhor ser humano tem. Isso é verdade. E isso serviu muito para que a gente pudesse rever alguns conceitos, valores que estavam perdidos, né? Principalmente essa questão de tempo para a família, para casa, de preocupação com pessoas que estão distantes. Às vezes a gente passava aí, às vezes, mesmo sendo da família, semanas, meses sem contato. E aí, com essa aproximação, com o fator de risco em evidência, a gente teve essa aproximação e os valores foram repensados. E isso tem que ser transmitido, como você falou, para a área empresarial, para a área do colaborador, para que a gente possa vencer juntos. E todos os lados fazendo a sua parte, e em especial as pessoas Eu que estão brinco na um linha de pouquinho também, frente, né? só finalizar, que a gente sempre fala, pô, eu queria mais tempo em casa, queria estar em casa. Agora eu estou vendo que o pessoal está querendo ir para a rua, né? Mas vamos tentar equilibrar isso. É verdade, né? Tem gente brincando aí que vai passar 15 dias fora de casa depois de sair do isolamento, para poder compensar. Doutor Rodrigo, eu vou deixar para você fazer as considerações finais, né? Porque foi muito proveitoso. A minha vontade é de ficar aqui até umas 10 horas,
pelo comentário das pessoas aqui também, muita gente elogiando, agradecendo a participação. E teve de crescimento para Primeiro, eu todo queria mundo. agradecer, tá, o André, por essa oportunidade. Não sou muito... A primeira live que eu fiz, agradecer a todos os ouvintes de estar ouvindo, de poder fazer perguntas, e todos ficam abertos a qualquer questionamento. Eu acho que a lição que a gente tem é de solidariedade, né? É de também acreditar nas diretrizes, nas decisões que estão tomadas. Eu acho que hoje a gente vive, infelizmente, parece que eu me vivo numa Copa do Mundo, onde todo mundo emite opinião, onde todo mundo quer ser técnico, às vezes com a sensação até que estão torcendo contra o adversário, contra o teu time. E, na verdade, eu acho que a prudência é fundamental, mas sem pânico. E nessa hora, muitas vezes, a gente tem que pensar, se eu quero o melhor da minha família, seja menos egoísta e pense o melhor para os outros. Porque nós não vamos sair se a gente agir isoladamente. Mas a responsabilidade de qualquer É verdade. flexibilização, de qualquer ação, eu tenho que ser responsável pelas minhas ações e essas minhas ações eu tenho que pensar principalmente nos outros. Senão a gente não vai sair, seja com qualquer flexibilização ou não. A segunda coisa é não acreditar, é uma doença viral, dificilmente vai ter um medicamento que vai ser extremamente eficaz, a despeito dos trabalhos que estão saindo. Essa é uma doença, assim, esperando uma vacina. Tá? E essa vacina nunca teve tanto recurso ou tanto grupo tentando criá-la. Isso vai demorar e a gente tem que, eu acho que, tirar Verdade. um lado que é ver o lado positivo, né? Valorizar o que a gente tem, valorizar a família, valorizar o emprego, valorizar a sua empresa, tá? E tentar tirar dessas dificuldades algumas oportunidades que possam aparecer. É verdade. Eu vendo você finalizando, eu vi aquele vídeo que você postou sobre um bonequinho que está contagiado, com contágio, né? E ele vai tá desesperado e você não espera, volta, lê lá no monitor, fica em É casa, de isso. quarentena. É isso. E essa é a responsabilidade que a pessoa tem que ter, né? É isso, é isso, é isso. Eu acho que hoje é solidariedade e empatia e vamos juntos, né? Essa pandemia, no final, a gente vence. Vamos ter algumas perdas próximas da gente, isso todos nós vamos sentir, são indivíduos, mas eu acho que é importante que no final nós venceremos. É verdade. Doutor Rodrigo, então, deixa aqui também meu agradecimento especial por ter cedido o seu tempo. As pessoas que participaram, já tem pessoas te promovendo aí, alguns cargos aí de ministros aí. Teve um que já falou que ia tirar dois logo aí junto, né? Mas realmente você é uma pessoa muito capacitada, muito inteligente. Obrigado a Denise Zuba também, que participou. A todos os colaboradores que estiveram com a gente presente. As perguntas que foram colocadas, se porventura a gente não conseguiu responder, eu vou entrar individualmente e responder cada uma delas. Se tiver À dificuldade, eu vontade. peço ajuda aos universitários, né, doutor Rodrigo, meu resposta. E muito obrigado, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nós e Abraço, vamos obrigado a vencer essa todos, fase, gente. Boa amém? noite. Grande abraço, boa noite, pessoal. Até mais.